Né? Nós aqui presentes, a espiritualidade nos cumprimenta, nos recebe com todo esse carinho que é peculiar, dos amigos verdadeiros, né? Aqueles amigos da alma que nos recebem com alegria, com satisfação, para mais um reencontro, para mais um momento de nos dedicarmos à nossa alma, a nos dedicarmos a Jesus, a seu evangelho, às suas palavras, a essa sustentação tão necessária para o nosso dia a dia. E nós vamos começando dando os recados da casa, né? Em primeiro lugar, agradecendo a toda a colaboração, que não é pouca, que nós temos recebido, né? De todos familiares aqui da casa. E dizendo dos nossos trabalhos, que todos conhecem, acho que ninguém está chegando pela primeira vez, né? Todos conhecem a casa? Conhecem, né? Os trabalhos, todos os dias, exceto de sextas-feiras. Agradecer a presença de todos e fazer um convite para que nós cerremos os nossos olhos, para aproveitarmos desses momentos tão importantes. Vamos nos ligando à espiritualidade aqui presente, recebendo as bênçãos que nos são ofertadas nesse momento, pelos espíritos amigos aqui presentes. Vamos mentalizando a figura de Jesus, o nosso orientador maior, o nosso mestre de amor, que tantas lições nos ensina até hoje, que são tão atuais, agradecendo por todo o ensinamento que nós temos, por toda a consolação que nos é proporcionada pela doutrina, pedindo a Jesus, se é que nós precisamos pedir alguma coisa, porque Ele conhece todas as nossas necessidades. Mas sabendo disso, Jesus querido, nós te pedimos, te imploramos, que nos dê a força necessária, Jesus, para vencermos essa batalha da reencarnação, para que nós possamos, Jesus querido, sairmos daqui vitoriosos, com a nossa missão cumprida, entendendo Jesus, com esse entendimento que a doutrina nos oferece, de sabermos o que estamos fazendo. Te agradecemos por tudo isso, agradecemos pelos seus mensageiros, que são enviados com tanto carinho aqui para nós, esses amigos nossos aqui presentes, da espiritualidade, que fazem tudo o que é permitido por Deus para nos favorecer. E agradecemos por mais essa tarde, em nome de Deus. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos amigos, nós vamos ouvir o Roberto, que vai fazer a palestra da tarde por todos nós, e o tema é muito fácil, né, Roberto? Facílimo. É o perdão. O Roberto vai falar sobre o perdão. Né? Seja muito feliz. Boa tarde a todos, estejamos todos na paz de Deus. O tema da tarde de hoje é, como a Leida falou, é aprendendo a perdoar. Esse tema, ele foi tirado do livro Renovando Atitudes, pelo espírito de Francisco do Espírito Santo Neto. Desculpa, pelo Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo. Né? Bom, falarmos do perdão, muitas vezes, parece simples, mas, segundo Hamed aqui, nós temos que aprender a perdoar. Porque o perdão não pode vir simplesmente dos nossos lábios, da nossa boca simplesmente. O perdão verdadeiro, ele tem que vir de onde? Do nosso coração
do nosso sentimento. Senão, não é perdão. Passa a ser praticamente uma simples aceitação daquela situação. Hermance Dufault, ela tem naquele livro Reforma Íntima Sem Martírio, e ela tem um trecho lá que ela nos fala que nós precisamos educar os nossos sentimentos. Senão não tem como a gente exercer o perdão, se nós não educarmos os nossos sentimentos. Por quê? Quando nós temos que perdoar alguém por alguma falha, por alguma coisa, o que aconteceu antes? Deve ter acontecido um conflito. Conflito de ideias, conflito de pensamentos. Algo não estava de acordo com o que nós gostamos, com o que nós queremos, como deve ser. Então nós julgamos que aquela pessoa está em desacordo conosco. Talvez até ela esteja de acordo conosco, mas nós precisamos compreender tudo isso para que nós podemos exercer o real perdão. Isso nos causa uma grande aflição, uma grande dor, uma grande angústia quando nós temos que exercer esse perdão, ou esse conflito todo que foi gerado. Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que toda aflição é um processo de cobrança que chega ao tribunal da consciência impondo reparação. Vejamos bem, então, o perdão precisa ser olhado dos dois lados. Ele não tem só um lado só, aquela pessoa que está correta ou aquela pessoa que está não correta com a situação. Então precisamos tomar cuidado com esse negócio do perdão. Simplesmente falar, não, está perdoado, não é bem assim. Então, Hamed, eu vou ser até fiel ao texto, talvez eu vou pensar um pouquinho em vocês, mas é importante aqui essas explicações de Hamed, que ele vai nos ensinar aqui alguma coisa a respeito de como a gente pode fazer isso. Exercer melhor esse aprendizado do perdão. Então, esse texto, Hamed, ele vai tirar essa inspiração lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde no capítulo 10, no item 2, tem: se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoares aos homens quando eles te ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Então é desse ponto que Hamed vai nos dar aqui um jeito de a gente conseguir o perdão mais tranquilo, com mais tranquilidade, com mais serenidade. Ele vai falando assim: nosso conceito de perdão tanto pode facilitar quanto limitar nossa capacidade de perdoar, por possuirmos crenças negativas de que perdoar é ser apático com os erros alheios, ou mesmo aceitar de forma passiva tudo que os outros nos fazem. É que supomos estar perdoando quando aceitamos agressões, abusos, manipulações, desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais, como se nada tivesse acontecendo. Jesus, ele não condenava a autodefesa, porque da lei da natureza nós nos defendemos. Porque se não fosse assim, como seria? Se a pessoa vem nos ofender, nos maltratar, uma agressão muito violenta, nós vamos deixar porque nós somos bonzinhos? Não. Nós temos que ter a defesa nossa. Não vamos dar o nosso pescoço lá, como ele fala no Evangelho, para que o agressor venha nos mutilar. Nós temos que ter o instinto, que é natural, é da lei natural nossa. Isso. Não podemos atravessar uma rua sem olhar dos dois lados, senão, evidentemente, nós seremos atropelados. Isso já é nosso mesmo, é da lei da natureza. Perdoar não é apoiar comportamentos que nos trazem dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre muito bem quando sabemos que tudo que está à nossa volta está em ruínas. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos, mas ter compaixão
mas ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor incondicional, portanto, é um modo de viver. Ele continua. O ser humano muitas vezes confunde o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos. Olha que interessante. Emoções e anseios, reprimindo mágoas e usando supostamente o perdão como desculpa para fugir da realidade. De que, se assumida, poderia, como consequência, alterar toda uma vida de relacionamento. Quantos casais, às vezes, não vivem dentro do próprio lar, numa briga infernal, numa disputa, às vezes, até de posições dentro do próprio lar? Hoje nós sabemos que os casais, todos eles têm que trabalhar para a harmonia do lar. Hoje a pessoa trabalha, a esposa trabalha, o marido trabalha, então todo mundo trabalha. Isso acaba, às vezes, gerando uma disputa até interna entre os cônjuges, às vezes, por disputa dentro do lar das coisas, uma coisa que deveria ser de comum acordo e tudo. Tem lares que vivem em desarmonia, por causa simplesmente de que um trabalha mais, o outro trabalha menos, eu é que ponho mais, o outro é que ponho menos, ou simplesmente as brigas de comportamentos, às vezes, suportando um outro, porque às vezes aquele que não trabalha, às vezes, não tem condição de se sustentar sozinho, às vezes acaba assumindo uma submissão, simplesmente porque tem que aguentar aquilo, não tem condições de mudar aquilo. Vejamos que grau que às vezes chegam as circunstâncias. Uma ferramenta básica para alcançarmos o perdão é nos mantermos uma certa distância psíquica de pessoas-problema. Olha, interessante. Às vezes, quando a gente vê que uma pessoa está com um problema, nos agredindo, a gente quer partir logo para ataque, quer partir logo para defender, dar o troco. E Hamed nos fala aqui que é aconselhável nós mantermos uma distância psíquica, tirar o pensamento daquela situação, afastarmos a nossa mente daquela situação. Ou das discussões, porque os diálogos mentais que giram de modo constante no nosso psiquismo. Porque estamos engajados emocionalmente nesses envolvimentos neuróticos. A gente acaba ficando preso mentalmente naquela situação e não consegue sair dela. Por exemplo, uma pessoa que teve o carro furtado, ela entra em desespero, um pânico. Puxa vida, é um bem que você demorou tanto para adquirir, um bem que é seu, você paga todos os impostos, custa sacrifício, trabalho para adquirir. Vem um irmão lá e leva o seu automóvel. Então você fica com aquele sentimento muito ruim, uma dor muito forte de perda, um sentimento de perda, uma negatividade contra aquela pessoa que cometeu o furto. O que acontece? Você acaba ficando ligado aos ladrões. E você não fica só ligado aos ladrões, você acaba ficando ligado às supostas pessoas também que serão assaltadas na mesma vibração sua. Então é uma questão de sintonia mental. Você acaba andando com ladrões, sem querer, porque você está toda hora vibrando naquele sentido. Então, a expressão do perdão. Nós temos também que levar o nosso perdão para essas pessoas que o usam dessa forma inadequada, porque eles realmente não sabem o que estão fazendo. Eles terão que reparar isso também. Mas se nós ficamos só ali pensando naquilo, nós estamos ligados a ele e a todo o mal, e ligados também ao mal que aquelas pessoas estão recebendo. Ao nos desprendermos mentalmente, passamos a usar um modo construtivo, os poderes do nosso pensamento, quer dizer, nós ficamos mais livres. Evitando os deveria ter falado, deveria ter agido, eliminando a nossa produção imaginativa de acontecimentos infelizes, destrutivos que já ocorreram conosco. É perda de tempo ficar remoendo aquilo que já aconteceu, aquilo que já passou. Não leva a mais nada. Um fato passado já passou. Eu vou lembrar daquilo que aquele camarada me falou que eu esqueci. Se eu tivesse falado, eu tinha revidado a altura, mas eu esqueci. Aí fico remoendo aquilo. Não adianta. É perda de tempo. Nós estamos colocando mais lenha na fogueira. Eu devia ter dado troco para aquele camarada. Então nós ficamos ali alimentando aquela energia negativa.
Em muitas ocasiões, elaboramos interpretações exageradas de suscetibilidade e caímos em impulsos estranhos, desequilibrados, que causam nossa energia mental uma sobrecarga. Olha a nossa mente sobrecarregada dessas energias, fazendo que o cansaço tome conta do nosso cérebro a exaustão íntima e profunda. Quando a gente discute com alguém, fica magoado com alguém, nós ficamos paralisados, parece que anestesiados. Não conseguimos fazer muita coisa, às vezes sempre o nosso pensamento está voltado naquilo, né? A mente recheada de ideias desconexas dificulta o perdão, e somente desligando-se da agressão ou do desrespeito ocorrido é que o pensamento sintoniza com as faixas de clareza e de nitidez, no processo denominado renovação da atmosfera mental. Quer dizer, aquela faixa vibratória toda, nós temos que sair dessa faixa vibratória, dessa negatividade que nós fomos colocados. Né? E as coisas não são por um acaso, nós somos colocados, né, para a gente se virar com isso. Olha, se vira com isso, faça o melhor, né? E nós não conseguimos muitas vezes, é difícil, não é fácil. É fator imprescindível ao separarmos emocionalmente de acontecimentos e de criaturas, é fator imprescindível ao separarmos emocionalmente de acontecimentos e de criaturas em desequilíbrios. Às vezes nós precisamos sair daquela, deixar a pessoa de lado, nos afastarmos, não ficarmos ali batendo de frente a frente. Temos que dar um tempo para isso. A terapia da prece, ele fala, como forma de resgatar a harmonização do nosso halo mental. Método sempre eficaz, restauram-nos os sentimentos de paz e serenidade, proporcionando-nos a maior facilidade de harmonização interior. Nós estamos sempre falando aqui, a Sônia na última reunião também comentou, o Evangelho no Lar, que ferramenta importante que é o Evangelho do Lar. E às vezes nós encontramos tanta dificuldade, às vezes, para simplesmente um dia por semana fazer o Evangelho no Lar. Essa sintonia que nos liga ao alto, como é importante esse Evangelho no Lar. A qualidade do pensamento determina a ideação construtiva ou negativa. Isto é, somos arquitetos de verdadeiros quadros mentais. Vejam bem, olha, nossos pensamentos formam quadros mentais pela energia que é produzida através da nossa mente, que circulam sistematicamente em nossa própria aula áurica. Vocês já repararam quando a gente chega perto de uma pessoa que ela está muito desequilibrada, muito problemática, a gente não consegue ficar muito perto dela, dá uma agonia danada, né? E quando a gente chega perto de uma pessoa que é muito boa, uma pessoa dócil, uma pessoa caridosa, parece que a gente vai estar abrindo as portas do céu para a gente. Quem visitou Chico Xavier sabe muito bem disso. A áurea dele se expandia tanto, né, que de longe a pessoa recebia aquela bênção, aquela vibração de amor. 15 metros. Né? Tadeu, nós visitamos também em Araxá. Tadeu, lá em Araxá também. Por nossa capacidade de gerar imagens e ser fenomenal, é que essas mesmas criações fazem ficar presos em monoideias. A gente fica preso naquelas ideias. Desejaríamos tanto esquecer, mas somos forçados a lembrar repetidas vezes pelo fenômeno de produção e consequências. Os obsessores também utilizam dessas formas de imagem para nos forçarmos a ficarmos presos naquela mesma imagem, às vezes forçando situações que não existem. Fazem você ficar ali repetindo aquele filminho, até que eles conseguem uma barreira, quebram a barreira e acabam nos fazendo de marionetes. Desligar-nos ou desconectar-nos não é um processo que nos torna insensíveis. Quer dizer, nós temos que afastarmos um pouquinho. Isso não nos torna menos insensíveis. Menos frios, como criaturas totalmente impermeáveis às ofensas e às críticas. E que vivem sempre numa atmosfera do tipo, ninguém vai me atingir, ninguém vai me machucar. Desligar-se, quer dizer, deixar de alimentar-se dessas emoções alheias, desvinculando-se mentalmente dessas relações doentias, essas hipnoses magnéticas. Essas hipnoses também os obsessores utilizam. De alucinações íntimas, represálias, desforras, de qualquer matiz ou de problemas que não podemos solucionar no momento.
Quando acreditamos que cada ser humano é capaz de resolver seus dramas e responsável pelos seus feitos na vida, aceitamos que esse distanciamento mais facilmente, permitindo que ele seja e se comporte como queira, dando-nos essa mesma liberdade. Quer dizer, nós temos que aprender a nos afastarmos dessa situação, para que esse reequilíbrio volte para a gente, para que a gente tenha mais serenidade dentro de nós. Jesus, por exemplo, não impunha nada às pessoas. Ele ensinava, mostrava o que era correto e continuava caminhando. Porque ele sabia que nós temos potenciais dentro de nós para superarmos todas as dificuldades. Ele sabia da lei de ação, de causa e efeito, e que todos nós teremos que refazer caminhos. Viver, diz ele aqui, viver impondo certa distância psicológica às pessoas problemáticas, seja elas queridas, difíceis, seja companheiros complicados, não significa que deixaremos de nos importar com eles, ou de amá-los, ou de perdoá-los. Mas sim, que viveremos sem enlouquecer pela ânsia de tudo compreender, padecer, suportar e admitir. Quer dizer, não dá para ser aquela mãezona, aquela vovózona sempre, querida, aquela tiazona, que abraça tudo e conforta todos. Nós temos limites. Precisamos respeitar os nossos limites. Além do que, o desligamento nos motiva ao perdão com maior facilidade. Pelo grau de libertação mental, que nos induz a viver sintonizados em nossa própria vida e na plena afirmação positiva de que tudo deverá tornar o curso certo se minha mente estiver em serenidade. Compreendendo, por fim, que promovermos desconexões psicológicas, teremos sempre mais habilidade e disponibilidade para perceber o processo que há por trás dos comportamentos agressivos, o que nos permitirá não reagir de maneira como fazíamos, mas o olhar como é e como está sendo feito. Nosso modo de nos relacionarmos com os outros, isso nos leva, consequentemente, a começar a entender a dinâmica do perdão. Uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retomar o vital contato com nós mesmos. Olha que interessante. Nós temos que voltar para o nosso eu, para o nosso espírito, para dentro de nós, para nós conseguirmos, primeiro, percebermos nós mesmos como os espíritos em evolução. Entendermos que nós temos problemas, que nós temos dificuldades, mas também que nós já aprendemos muito, que nós temos qualidades. Precisamos voltar para dentro de nós. Não podemos desprezar também tudo aquilo que nós já adquirimos. Então nós temos que voltar para dentro do nosso eu. Entrarmos em contato com o nosso eu. Para logo em seguida buscar uma real empatia com as pessoas. Deixarmos de ser vítimas de própria realidade da vida. Deixarmos de ser vítimas das forças do nosso controle para transformarmos em pessoas que criam a própria realidade da vida, baseadas em criaturas, baseadas não nas críticas e ofensas do mundo, mas na sua percepção da vontade e na vontade própria. Nós percebemos que pessoas muito amarguradas, elas são pessoas infelizes, né? Porque elas estão abastecidas dessas energias deletérias, que acabam passando para o teu corpo físico e acabam exteriorizando para as pessoas que estão à sua volta. Elas perdem energia vital. Não estão receptivas a nada, essas pessoas. Por isso que o bom humor, dar risada, estar contente, cantar, como a dona Matilde está falando, ter uma nova visão da vida, tentar compreender o melhor sentido, o verdadeiro sentido da vida. Dar uma olhada para o céu. Quantas vezes a gente esquece de olhar o céu? As estrelas, a lua que mudou as fases. Como é lindo olhar para o céu. Olhar para um pássaro, uma planta, uma flor. Quem pintou essas flores, meu Deus?
Aquele João de Barro que faz aquela casinha sempre virada para o mesmo lugar. Quem deu essa inteligência instintiva para esse passo? Olhando os frutos das árvores. Quem é que colocou dentro daquela semente aquela coisa que vai dar sempre o mesmo fruto, a mesma cor, na mesma época? Essa essência, onde está essa essência? É divina. É essa essência que nós temos que trazer para dentro de nós, para o nosso coração. Jesus falava, quando Pedro perguntou, Pedro, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E que Jesus responde? Eu devo perdoar o meu irmão 7 vezes? Se eu for falar que Jesus estava dizendo que devia perdoar 70 vezes 7, seriam 490 vezes, não estaria correto. Por que isso não estaria correto? Porque eu estava limitando o perdão em 490 vezes. Quer dizer, se uma pessoa me ofender e eu pegar aquele perdão, durante 490 vezes eu perdoar, daí para frente eu não preciso perdoar mais. Então, depois de 1 ano e meio, se alguém me fizer um perdão, se alguém fizer uma ofensa, não está bem correto. Será que Jesus não estava falando 70 vezes 7 e não estava falando disso? Naquela época, era comum, Jesus usava muito disso, usar de uma simbologia e da alegoria. Então nós temos certeza absoluta que Jesus estava falando numa simbologia, que 70 vezes 7 não poderia ser 490 vezes. Mas sim, perdoai cada ofensa tantas vezes quanto ela for feita. Tu perdoarás, mas sem limite. Olha que interessante. Nós estamos aqui na 9ª casa decimal. Eu já estou com 2.824.754.040 vezes. Está pouco perdoar até a 9ª casa? Se nós formos até a número 70, haja quadro, nós vamos parar lá no outro município, né? Porque haja números. Não dá. É muita coisa. Então é perdoar sem limite. Não tem limite. Não dá para pôr limite no perdão. Ele tem que ser do coração. Não tem limite. O coração não tem limite. É isso que às vezes nós temos dificuldade para entender os ensinamentos de Jesus. Até ele falava isso há 2000 anos atrás, e até hoje nós estamos com dificuldade de entender os ensinamentos de Jesus. Quando eu comecei na doutrina espírita, há poucos anos atrás, francamente para vocês, estava conversando com a dona Matilda, às vezes tinha certas coisas, eu também tinha uma dificuldade muito grande. Eu colocava em xeque comigo mesmo, não ia colocar lá em xeque nem com a Leda, nem com o Zé Roberto, que foram os meus primeiros alunos, meus primeiros expositores, né, mestres aí, que me ajudaram muito a me encaminhar para essa doutrina maravilhosa. Mas eu, muitas vezes, tinha até vergonha de indagar a eles alguns questionamentos meus internos. Aquele negócio de dar a face direita, se alguém te bater na face direita, ofereça a esquerda. Mas aquilo ali eu ficava, lia aquele negócio e não compreendia muito bem. Mas se alguém te bater na face direita, né, ofereça a outra face, né? Então, um dia eu em casa, quebrando os meus miolos com tudo isso, que eu não ia perguntar tudo, que eu também sentia vergonha de perguntar tudo. E eu comecei a pensar. E aí, obviamente, algum benfeitor espiritual deve ter ficado comovido com as minhas indagações, mas como questiona esse homem? Não aceita, é teimoso que só uma pedra, uma mula. E aí, primeiramente, me veio a representação de uma moeda. Como se eles mostrassem uma moeda. Olha, você vai ver a face direita e a face esquerda. Tem uma moeda, né? Eu comecei a
vi aquele mental como se alguém estivesse conversando comigo. Alguém devia estar, que eu não estava louco e acho que ainda não estou. E, obviamente, a moeda, ela tem uma representação gráfica de um lado, que representa o quê? O valor da moeda. A moeda de R$1 tem um valor, né? O número 1 de R$1. Vira a moeda. Do outro lado da moeda, tem o quê? Não sei o que na moeda de R$1, o que tem, olha que só que coisa, né? Mas toda moeda tem, de um outro lado, uma representação, uma figura, um monumento histórico de muito valor, mas de muito valor, que supera o lado direito daquela situação. Aquele R$1. Então você pega lá o outro lado. Dê uma olhada uma hora em casa, se vocês tiverem, peguem as moedas e verifiquem o que tem do outro lado de uma moeda. Vocês vão reparar que daquele lado ali tem uma representação muito maior do que aquela. É isso que nós... Hein? Banco do Brasil. Banco do Brasil que produz riqueza, produz a moeda que nós fazemos, todo esse intercâmbio de valores, né? De tudo. Então, aquele valor de R$1 não representa toda a instituição que é o Banco do Brasil. Como tem lá uma outra representação qualquer, de uma grande, tem moedas que tem representação de grandes personagens, vultos da história. Aquele valorzinho pequenininho da moeda do lado direito não representa o valor deles. Era isso que Jesus tentava nos passar. Se eu for ver que Jesus falava, se alguém te bater na face direita, um desenho que eu pedi para meu filho fazer, daquela época que eu andava encucado, nós vamos ver que se uma pessoa for bater, eu coloquei 2 senhoras, não coloquei 2 homens aqui, né? Aí o que acontece? A senhora vai delicadamente dar um tapa, mas ela vai acertar o quê? Se ela for acertar a direita, normalmente, se ela é uma pessoa destra normal, se ela vai acertar, ela nunca vai acertar a direita. Ela vai sempre acertar a esquerda da outra pessoa. Então eu fiquei pensando, Jesus é canhoto. Descobri. Jesus era canhoto. Se ele era destro, ele ia acertar a esquerda. Mas ele falou a direita. Ele era canhoto. Não é isso, minha gente. Ele estava realmente nos falando ali. Tomar cuidado, porque a face esquerda é a que a gente iria acertar normalmente. Mas se a gente bater na direita, nós estamos usando o quê? As costas da mão, que representa o quê? Humilhação. É isso que Jesus tentava falar. Não aceitarmos de forma nenhuma a humilhação. Porque bater no lado normal, o que acontece? A pessoa é agredida, é uma agressão. Nós temos muita facilidade para perdoar uma agressão física normal, porque a gente vai entender que a pessoa estava desequilibrada, que ela perdeu a emoção naquela hora, aquela coisa tudo, simplesmente ela nos bateu. Mas com as costas da mão, a humilhação, isso dói na alma. É difícil alguém que é humilhado não ter a vontade de revidar, a vontade de liquidar a outra pessoa. Então por isso que eles falavam, usava dessa simbologia. Se alguém te bater na direita, ofereça a esquerda. Quer dizer, ofereça uma coisa melhor do que aquela que está representada daquele lado. Mostre o lado melhor. Não entre nessa energia. Não entre nessa negatividade. É por isso que Hamed fala, afasta psiquicamente disso. Deixe um pouco a pessoa de lado. Dê tempo para você. Dê tempo para as suas emoções. Dê tempo para os seus sentimentos. Porque aí você se afastando... Eu vou encerrar já. Aí você se afastando, você consegue se recompor melhor com o irmão. Caso contrário, o que acontece? Nós vamos ficar sempre revidando, nós vamos estar sempre em choque, e nunca conseguiremos acertar essa situação. Por isso que é importante. Essa lição de Hamed, vocês me perdoem de ter lido quase praticamente ela na íntegra, mas é isso que é importante nós termos esse sentido. O perdão não é fácil. Quem falar que o perdão é fácil, não é fácil. Se fosse fácil, nós já estaríamos em outros planetinhas, em outras moradas. Não estaríamos ainda nesse planeta de prova e expiações. Muito obrigado a todos.
Ai, Roberto, nós que agradecemos, né? A explanação foi ótima hoje, né? A tarde de hoje foi uma festa, né? Uma festa espiritual. Tanto entendimento, tanta compreensão, coisas que às vezes a gente não atina, como o Roberto também explicou, né? E se alguém ainda tem alguma dúvida e gostaria de fazer alguma pergunta? Se não souber responder, eu passo para os universitários aqui da frente. Boa tarde. Boa tarde. A pergunta é o seguinte: eu trabalho, tá, com o público. Sim. Então, assim, eu gostaria de saber, quando você entra num estabelecimento, você tem que ir preparado e entra com amor. Né? Pelo menos eu entro com todo o amor. Só que às vezes acontece de você, uma colocação que você faça para o cliente, né? Ele forma, né? Ele monta essa colocação como uma forma agressiva. Resumo da ópera: o que acontece? Você sai do estabelecimento totalmente pesado, né? Pela pessoa não ter compreendido a informação. Sim. Aí você faz uma autoanálise. Será que eu errei na forma de me expressar? Porque eu me policio muito em relação a isto, né? Ou aquela pessoa, aquele ser humano que está ali na frente, ele está com problemas, ou por obsessão, ou problemas até pessoais. O que seria isto? Se você vai com amor, o que seria então? É uma prova realmente que eu tenho que passar na parte profissional? Veja bem, cada um de nós está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Quem trabalha com o público, eu já trabalhei também muito tempo com o público, tem que ter um jogo de cintura que não é fácil, porque nós recebemos pessoas de vários tipos, de várias ideias, de vários pensamentos, e as pessoas já chegam geralmente num balcão querendo descarregar todo aquele caminhão de problema que está lá em cima da pessoa que vai te atender. Eu aprendi com o tempo, trabalhando com o público, que a melhor maneira de a gente quebrar essa sintonia sempre é um sorriso. Sempre que a pessoa, por mais que ela exploda com você, tenta você manter sereno. Não é aquele sorriso debochante, mas manter sereno. Ao primeiro passo, nunca revidar aquilo. Mas olha, eu compreendo a sua posição, colocar-nos numa posição mais compreensiva, tentarmos frear essa negatividade. Olha, eu compreendo todo o seu problema, toda coisa, eu vou tentar resolver, vou tentar ajudar. Sempre nos colocarmos à disposição de querer ajudar. E depois explicar para essa pessoa que nós não conseguimos, que nós temos limite. Talvez o nosso chefe lá atrás disse não, eu vou ter que chegar lá e falar, eu vou falar o não, vou receber a bronca. Olha, eu tentei, mas não foi possível. Então sempre a gente ter esse jogo de cintura, não tentarmos nunca perder esse equilíbrio, não entrarmos naquela energia, volta ao tema, não deixarmos que essa energia que o outro já vem nos atingir. Ela vai nos atingir. Uma outra coisa interessante, toda vez que a gente estiver num estabelecimento comercial, seja ele qual for, isso eu aprendi até escutei falar de uma pessoa que nem é espírita, um rapaz que é dentista, que me atende, e ele falava que, olha, às vezes ele sentia que ele não era dentista, que ele era mais um psicólogo, que as pessoas chegavam ali para ele, em vez de tratar o dente, vinha conversar do cachorro, do gado, da vizinha, da sogra, do parente, e tudo, e falava, vai tentando consulta de psicologia. Dente mesmo eu não fiz quase nada, mas olha, o cara me levou 1 hora conversando de problemas. E acontece muito isso. Às vezes os problemas, pessoas vêm procurar a gente. Então, e o que ele falou que ele fazia realmente? Antes, quando chegava no escritório, antes de atender, ele trabalhava com o filho, ele ia numa salinha lá no fundo, fazia uma oração. Essa pessoa não é espírita. Quando ele ia embora, ele fazia a mesma coisa, ele fechava o trabalho com uma outra oração, agradecendo a Deus, Pai, pelaquela oportunidade de estar usando aquele trabalho, aquelas mãos, esse estabelecimento, e que todos que passassem por ali pudessem receber esse elo de amor. Olha, ele falou que é uma bênção muito grande, ele nunca foi assaltado, nunca teve problema, assim. Então pode ser que a mãe seja assaltado, mas ele falou assim que é uma coisa impressionante, muda o ambiente, ao ponto das pessoas perguntarem, doutor, não sei, eu já fui em vários dentistas, mas eu sento aqui, parece que só tem uma mão santa.
Não é, é o ambiente. Então a nossa mente, que o Hamed fala, ela tem que estar desligada disso. Nós temos que estar preparados para tudo isso. Não deixarmos envolver nessas energias negativas. Não podemos de forma nenhuma, não. Eu compreendo o que você quis colocar e não é fácil. Precisa ter muito jogo de cintura para não deixar nos envolver nessa negatividade. Sem contar, né, Roberto, que às vezes a espiritualidade nos coloca no caminho alguém que está no limite. E que aquilo que para você é uma agressão é uma necessidade tão grande, né? Está precisando de você naquele momento. E você tem condição de ajudar com a sua vibração, como o Roberto falou, não estabelecer essa ligação, essa corrente negativa. Mas você dá o auxílio com o seu padrão vibratório, com o seu conhecimento. É isso que Jesus, o trabalho que a gente fala, que Jesus espera por nós, é exatamente isso. São essas criaturas que vêm não por acaso do nosso lado, né? Às vezes, exato. É isso. É que às vezes Cumprimenta a pessoa. Eu tive rotisseria e atendia um público apressado para receber o almoço, né, a janta. E ele sempre, boa tarde, boa noite, como vai? Tudo bem? Em que posso lhe servir? O que você quer, né? Então é sempre esse sorriso e essa forma assim descontraída de você receber as pessoas já vai inibir. Se a pessoa está nervosa, ela no momento ela já se acalma. Ela quebra aquela sintonia, né? Quebra. Simplesmente uma pouquinha coisa que a gente puder usar de conforto, uma mínima coisa, ela já quebra a sintonia, né? E a educação, ela sempre cabe em todo lugar, não é verdade? Quando você vê uma pessoa que te atendeu com educação, você fica até sem graça de ser mal educada com ela, né? Agora os camaradas chegam lá no repartição pública, eu vim atender, espera um pouco! Você já, né? Não dá, né? Então você bonitinho e tal, o jeitinho, né, da gente, né? Delicadeza. Cristina. Eu tive uma pessoa que veio fazer ficha na videolocadora que eu trabalho e pediu desculpas no final, né, do processo todo, porque ele foi muito assim, muito rude tudo comigo, mas eu sempre tranquila, atenção. E ele pediu desculpa porque ele tinha passado um dia ruim, ele tinha enfrentado um trânsito ruim, ele falou assim, olha, desculpa, você foi tão atenciosa, eu fui tão grosso, é tão bacana quando a pessoa, né, você recebe isso de volta, né? Ele encontrou a pessoa certa no caminho certo, né? Você foi instrumento da espiritualidade para poder amenizar aquela dor, né? Nada é por um acaso. Muito bem, Roberto, obrigada. Se alguém quiser comentar depois alguma coisa, o Roberto continua aqui, né? Então nós vamos partir agora para aquele momento muito importante da nossa reunião, que é o momento das vibrações, onde a espiritualidade colhe esse nosso sentimento de amor, essa nossa doação, e leva aonde há maior necessidade. Nós vamos, primeiramente, mentalizando a figura de Jesus, que em nome dele que nós estamos realizando essa reunião da tarde. E com essa luz que Jesus expande da sua aura, o seu olhar sereno, tranquilo, nós vamos envolvendo o nosso planeta, que tanto necessita de paz, de tranquilidade, de equilíbrio. Nós vamos envolvendo também os lares do nosso planeta, envolvendo os nossos irmãos idosos, aqueles que estão doentes, do corpo ou da alma. E vamos aproveitando o tema da tarde, vamos cada um de nós lembrando daquele conhecido nosso que necessita de um perdão, que tem muitas vezes uma atitude equivocada diante da vida. Vamos direcionando vibrações amorosas a ele, porque nós sabemos que por trás de toda essa carcaça há sempre um necessitado.
E vamos seguindo até os nossos lares, entrando pela porta da nossa casa e mentalizando a nossa casa envolta em muita luz, equilíbrio, tranquilidade. Todos aqueles presentes possam receber tudo isso que estamos recebendo de benefício espiritual nesse momento. E assim, nós vamos agradecendo por mais essa tarde de aprendizado, por essa tarde de bênçãos, agradecendo esse ambiente aqui preparado por nós, o carinho da espiritualidade, pedindo que essa paz que nós estamos sentindo possa se estender por toda a semana, não só para nós, como por todos aqueles que passarem pela nossa presença, que estiverem diante de nós, não colocados por acaso, que possam, por extensão, receber essas bênçãos de paz que nós estamos recebendo na tarde de hoje. Jesus querido, muito obrigada. Obrigada aos seus mensageiros que trabalham em seu nome. E obrigada a Deus nosso Pai por tantas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. E assim damos por encerrada essa parte dos trabalhos da tarde. Nós vamos continuar com os passes, né?